negros para falar contra isso aqui. Lula agradece a África pelo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Eu preferi estar numa cadeia brasileira, do que numa embaixada argentina sob custódia sua. Lula agradece a África pela escravidão. Vossa Excelência tem dificuldade de incomodar os ditadores aliados do Lula. O país que você foge quando você é condenado na sua nação por ter roubado dinheiro público. Se o senhor tiver uma tartaruga pra cuidar, ela foge. Ela foge! O chefe desse esquema era o Lula. Ou pra Vossa Excelência só interessa proteger corrupto e bandido? Não confundam, isso é a democracia moderna. Questionar isso, com certeza também será perseguido. Parceiro no crime internacional cometido pelo PT do Lula já durante governos passados com a Odebrecht, e não interessa defender direitos humanos. O senhor foi chamado aqui hoje por participar de um governo que está transformando o Brasil num paraíso para corruptos internacionais. Agora o Brasil é visto como o país que você foge quando você é condenado na sua nação por ter roubado dinheiro público. Estamos falando, obviamente, do caso da ex-primeira-dama do Peru, que curiosamente foi transportada no avião da FAB para cá, para não ser presa no seu país por participar de um esquema de corrupção no qual o chefe desse esquema era o Lula. Olha que curioso, né? Mas era humanitário, né, não, ministro? Foi toda uma questão humanitária, nós temos que proteger a coitada da primeira-dama, nós temos que trazer ela para cá. Não tem nada a ver o fato dela ter participado de um esquema de corrupção que a Lava Jato investigou no Brasil e que chegou-se à conclusão de que o chefe era o Lula. Então é como se o chefe do crime organizado tivesse usado o Estado brasileiro para resgatar de outra nação uma pessoa que foi condenada pelos crimes que ele chefiou. Mas isso, não confundam, isso é a democracia moderna. E quem questionar isso, com certeza também será perseguido. Então nós tivemos essa manchete que envergonhou o Brasil. O Brasil é visto hoje como paraíso para os corruptos internacionais. E aqui eu preparei só alguns exemplos, ministro, de como a sua fala está completamente destoada da realidade. Com equipe barrada pelo serviço secreto, Lula deixa evento com Clinton. Lula foi entrar no evento e foi barrado. Seguranças barraram o presidente. Saiu na imprensa. É a imprensa que está mentindo ou o senhor? É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra. Lula iniciando uma crise com os Estados Unidos muito antes de qualquer ação do Donald Trump. Isso aqui, inclusive, durante o governo Biden, onde ele acusa que os Estados Unidos é que iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lula chega a falar que a Venezuela tem excesso de democracia. Eu queria te perguntar, o senhor concorda com isso, ministro? A Venezuela tem excesso de democracia? Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Quer dizer que as sanções que estão vindo dos Estados Unidos e as ações dos Estados Unidos contra o Brasil é culpa dos Estados Unidos, não do nosso presidente e da primeira janja, na qual nós chegaremos em alguns momentos. Lula fala que Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia. Espera aí, então você ser contra uma ditadura sanguinária é ser antidemocrático? O senhor concorda com essa fala do Lula, ministro? Assim, uma pausa, ministro, eu sinto até pena, no caso de como fazer parte da oposição, eu serei incisivo das minhas falas, mas eu, sinceramente, de coração, eu sinto pena de ter que defender esse governo, de quem é obrigado, para se manter no cargo, a defender uma coisa indefensável. Então, assim, fica aqui meus cumprimentos. O senhor realmente é uma pessoa corajosa, ministro. Lula agradece a África pela escravidão. Nossa, o Brasil finalmente voltou ao cenário nacional, né? Lula agradece a África pelo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Cadê os negros para falar contra isso aqui? O transporte em táxi aéreo, Uber da Força Aérea Brasileira para uma criminosa peruana. É relevante lembrar que até agora não está claro se foi refúgio ou se foi asilo. Há uma criminosa, inclusive coincidentemente no dia da sua condenação estava ali uma aeronave da FAB para transportá-la. Eu acompanhei o que Vossa Excelência já disse ao Senado da República, e as suas manifestações e justificativas não cabem, utilizando exemplos internacionais muito distintos daquilo que aconteceu com o transporte na Herédia, enquanto Vossa Excelência tem dificuldade de incomodar os ditadores aliados do Lula, como é o caso do Maduro. Senhor ministro, eu quero aqui trazer o relato do Pedro Uruchurtu, que lá estava e falou comigo por WhatsApp quando aconteceu a concessão de asilo a Nadine Heredia, porque ele estava simplesmente
Indignado com o fato de que eles estavam lá abandonados e há 150 dias sem luz, senhor ministro. 150 dias sem luz desde 23 de novembro de 2024. E Vossa Excelência diz que estavam tratando de garantir luz e acesso ao técnico. Sabe o que disse o Pedro Luciucci, senhor ministro? Talvez o senhor não saiba, porque pelo visto as informações não chegam ao senhor no Ministério. Ou talvez a embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira não tenha sequer passado perto daquela embaixada. Porque o técnico foi uma única vez consertar o gerador que depois pifou e o ditador não deixava o técnico ir à embaixada. Mais de 150 dias sem luz. E Vossa Excelência vem aqui diante dos deputados dizendo que estava trabalhando para garantir luz. Água, senhor ministro. Água. 1.000 litros de água a cada 10 dias. São 100 litros de água por dia para 5 pessoas numa embaixada. Eles usavam a água da piscina da embaixada argentina, senhor ministro. Eu disse na tribuna e repito diante de Vossa Excelência, se o senhor tiver uma tartaruga para cuidar, ela foge. Ela foge. Não é possível. Não é possível, senhor ministro. Não, ofensa é aos direitos humanos, senhor deputado. Não, é uma ofensa. Nós tínhamos 5 cidadãos. Eu preferia estar numa cadeia brasileira. Não. Numa cadeia brasileira. Eu preferia estar numa cadeia brasileira do que numa embaixada argentina sob custódia sua. Porque lá eu não teria nem água nem luz. Numa cadeia brasileira ainda tem isso. Então, senhor ministro, o senhor vem aqui para dizer que estava cuidando e mais. Não foi informado pelo governo americano da ação que levou, felizmente, o senhor reconhece que encerrou 413 dias de drama daqueles venezuelanos opositores políticos, mas não criminosos, que estavam sob custódia sua.